Então abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 22. Gênesis, capítulo de número 22, tá? Vou deixar para o final alguns avisos que nós temos, algumas orientações sobre o evento, tá? Para tirar algumas dúvidas de vocês. Então no final a gente fala mais sobre isso. Gênesis, capítulo de número 22. Vamos ler a partir do verso de número 2. Quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diga eu também. Bem triste assim, eu também. Gênesis é fácil, né, gente? Gênesis 22, a partir do verso 2, diz assim, olha. Então disse Deus, diga comigo, disse Deus. Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que eu lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, e depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque, e ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. E Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho, mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abrão, Abrão. E respondeu ele: eis-me aqui. Diga comigo: eis-me aqui. Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto, foi pegá-lo e o sacrificou como holocausto, em lugar de seu filho. Feche seus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor, e nós amamos a tua palavra, Senhor. Pai, eu quero te pedir, gera neles agora, Senhor, uma fome por ti, Senhor. Uma sede de ti, Senhor. Pai, que esse alimento, Pai, venha hoje aqui para os famintos, Pai, para os sedentos, Senhor. Abre o nosso apetite aqui nessa noite, Senhor, para que a gente possa receber tudo que o Senhor tem para nós, Deus. Fala conosco, Senhor, que nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Abraão, gente, é um homem surpreendente. Se você conhece a palavra de Deus, você sabe que no início Deus criou o céu e a terra e criou tudo o que nela há, e Deus plantou um jardim. E nesse jardim, chamado Jardim do Éden, era algo maravilhoso. Por quê? Porque as coisas físicas e as coisas espirituais estavam no mesmo lugar. Era o reino de Deus na terra. A Bíblia diz que Deus caminhava com o homem na viração do dia. A Bíblia diz que Deus pegou Adão pela mão e apresentou o jardim para ele. Ou seja, era uma comunhão perfeita. Era um lugar onde a presença de Deus e a presença do físico habitavam o mesmo ambiente. Isso era o Jardim do Éden. E é muito interessante que a Bíblia começa com esse jardim, onde o céu e a terra operam juntos, e a Bíblia termina falando de uma cidade onde o céu e a terra vão operar juntos, a Nova Jerusalém. Só que nesse meio aconteceu um fato: o homem pecou.
Gênesis capítulo 3, talvez o capítulo mais trágico da história. Ele peca e é expulso desse ambiente onde o céu e a terra operavam juntos. E aí começa um caos, né, gente? Primeiros 2 filhos que eles têm, Caim e Abel, já um assassina o outro. Gente, Caim, ele foi o maior assassino da história, ele matou 25% da população. Calma que a piada vai chegar aí. 4 pessoas, morreu uma, faz a conta, entendeu? E começa esse caos, a ponto de vinha a Torre de Babel, depois, antes disso, vinha a Arca de Noé, Deus destruir tudo, recomeçar, mas já no recomeço, já começa de forma tortuosa, e a Torre de Babel, e aquele caos, e de repente, Deus escolhe um homem. Veja isso. Você imaginou Deus olhando do céu e vendo a população mundial, vendo o caos que estava, e ele escolher um homem, para que através da família desse homem, ele retornasse com o reino dele para a terra. Esse homem é Abraão. Deus olha do céu e escolhe um homem, e o visita, e fala para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, porque de ti eu farei uma grande nação, porque da tua família, todas as famílias da terra serão abençoadas. Que moral é essa? Que homem é esse? E sabe, gente, qual é a característica em comum de todos os homens da Bíblia que trabalharam nesse serviço, nessa missão de trazer o céu de volta para a terra? Sabe qual é a característica em comum desses homens? Todos ouviam a Deus. Todos ouviam a Deus. E Deus trouxe você aqui porque você faz parte desse plano. Você faz parte daqueles que vão fazer se cumprir a oração de Jesus: que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade na cidade onde eu estou, assim como ela é feita no céu. Você faz parte desse plano. Você é o Abraão de Deus para essa geração. Só que tem uma coisa que você precisa para continuar nessa missão: você tem que ouvir a voz de Deus. Essa passagem que a gente leu começa já dizendo: e disse Deus. E disse Deus. Sabe, gente, não existe um relacionamento sem comunicação. Sabe quando a gente percebe que um casamento está acabando? Quando eles não conversam. Quando eles não se falam. Sabe quando você percebe que um namoro vai terminar? Quando os namorados começam a parar do quê? Se falar. Ali inicia o fim daquele relacionamento, porque talvez a base de todo relacionamento, ou a principal coluna de qualquer relacionamento, se chama comunicação. E comunicação é uma via de mão dupla, ou seja, você fala e você ouve. Muito tem se falado isso na história da igreja sobre oração. Porém, a impressão que dá é que a gente resume a oração em falar com Deus e se esquece da segunda parte da oração, que é ouvir Deus falar. E eu ouso dizer que ouvir Deus falar é mais importante do que falar com Deus. Você tem ouvido Deus falar? E disse Deus. Apesar de que a fala que vem em seguida ser a maior loucura, né? Por quê? Porque ele diz assim: de ti eu farei uma grande nação. Ou seja, para nascer uma nação de mim eu tenho que ter filhos. A minha esposa é estéril. Demora vários anos para minha esposa finalmente ter um filho. E quando ele nasce e ele começa a crescer, esse tal de Deus vem e fala: pega o teu filho, o teu único filho, e mata. Apesar de ser uma loucura o que Deus estava falando aos olhos humanos, Abraão sai de casa, com servos e com o filho, e ele começa a caminhar. Mas ele começa a caminhar
sob ou debaixo de uma palavra? A minha pergunta para vocês nessa conferência é: você está caminhando debaixo de uma palavra? Você está aqui hoje debaixo de uma palavra? Você mora na cidade onde você mora debaixo de uma palavra? Você estuda onde você estuda debaixo de uma palavra? Você namora quem você namora debaixo de uma palavra? Você tem ouvido a voz de Deus e disse Deus. Sabe, gente, é um grande perigo nós continuarmos a vida sem ouvir Deus falar. Sabe, em Atos capítulo de número 1, Jesus passa um tempo com os discípulos. Ele ressuscita e passa alguns dias com os discípulos, dando orientações, tendo comunhão com eles por aqueles últimos dias aqui fisicamente. E ele diz assim para os discípulos: olha, aguardem em Jerusalém, esperem, até que do alto seja derramado sobre vocês o Espírito Santo. O que Jesus falou para eles? Espera. O que Jesus falou? Espera. Espera o Espírito Santo vir. Espera o Espírito Santo falar. Espera a próxima orientação. Não se movam sem uma orientação. E aí você começa a ler o capítulo 1, eu acho que eles estavam entediados lá, e aí eles falam assim: não estamos fazendo nada, vamos escolher outro apóstolo. Judas morreu, tem que colocar alguém no lugar, e aí eles pegam 2 homens que eles acharam ali ser bacana. Um era José o Justo, olha que apelido bacana, né? José o Justo e Matias. E esses 2 homens estão lá, e eles precisam agora escolher quem vai ser o substituto de Judas. E como é que a gente toma uma decisão? E como é que a gente faz uma escolha? Como? Sabe o que eles fizeram? Depois você lê lá, anota aí no versículo de número 26, diz assim, ó: então tiraram a sorte. Então tiraram sorte. Se fosse hoje, talvez eles pegassem uma moeda, fala: Matias, cara, José, coroa. Quem é o próximo apóstolo? Matias, parabéns. Sabe o que eu tenho que falar para você? Se você não aguardar Deus falar, o próximo passo da sua vida é sorte. Se você não esperar Deus falar, a pessoa que você está planejando se casar é sorte. Se você não esperar o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração, o emprego que você está entrando, é sorte. Pode dar certo, Douglas? Pode. Mas pode dar errado? Pode. Enquanto que, se você aguarda o Espírito Santo ser derramado sobre você, se você aguarda Deus falar com você, não é sorte, é certeza, porque a palavra de Deus não volta vazia. E o que Ele falar para você, vai acontecer. Gente, chegou o tempo de nós pararmos de brincar com sorte. Chegou o tempo de nós pararmos de viver pela sorte, pensando: será que vai dar certo? Eu não sei, tomara. Precisa nascer ou se levantar uma geração que não se move por sorte, que a vida não é uma loteria, mas que se move debaixo de uma palavra revelada de Deus. Eu estou fazendo esse curso na faculdade, não porque eu tirei cara ou coroa, não porque dá mais dinheiro, não porque foi o que eu achei no Google, porque eu estou debaixo de uma palavra, e esse curso vai trazer o reino de Deus para a terra. E esse curso vai glorificar a Deus aqui na minha cidade. Sabe, Douglas, eu estou namorando e eu vou me casar. Sabe por quê? Porque eu estou debaixo de uma palavra, e essa pessoa somada à minha vida vai trazer o reino de Deus para a terra e vai trazer glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos parar de brincar com a sorte?
Ou chega de unidunité, salamé minguê. Não dá mais, gente. Nós precisamos se movimentar debaixo de uma palavra. E disse Deus: vá nessa direção. E a Bíblia diz que Abraão obedece a Deus, apesar de não ter lógica aos olhos humanos. Ele vai, ele pega o filho dele, ele pega servos e eles começam a caminhar. E a Bíblia diz no verso de número... não sei, não anotei aqui. Mas a Bíblia diz que Abraão chega no monte e o avista de longe e diz: é ali. Mas é interessante que se você lê o que Deus disse para ele, ele não falava qual era o monte, mas Abraão viu o monte de longe e disse: é ali. Deus quer levar vocês a um grau de intimidade com Ele, que você vai começar a bater o olho nas situações e dizer: é isso. Sabe quando você vai em algum lugar comprar um presente para alguém que você ama? E aí você entra naquela loja e a vendedora vem, né? Sempre vem. E pergunta: posso te ajudar? E você fala: não, estou só olhando. Mas você quer alguma coisa? O que você está procurando? Você fala assim: olha, não sei. Mas quando eu ver, eu vou saber. Mas quando eu colocar os meus olhos sobre essa peça de roupa, esse objeto, eu sei. Porque eu tenho intimidade com a pessoa que eu vou dar esse presente. E aí de repente você está na loja, você bate o olho naquela blusinha e você fala: é essa. Mas ela te falou para ir comprar aquela blusinha daquela cor, com aquele desenho? Não. Eu conheço ela. É essa. Deus quer nos levar a um grau de intimidade que Ele não precise falar audivelmente com você. Que no seu espírito as coisas testificam. Que você está caminhando, você bate o olho em alguém e diz: é esse. Você está caminhando e você bate o olho numa situação e fala: eu tenho que fazer isso. Deus quer que eu faça isso. Porque isso foi ministrado no meu espírito. Abraão, ele olha aquele monte e diz: é ali. E é interessante que ele fala assim para os servos: fica aqui. Porque eu e o garoto vamos lá adorar. E olha a fé dele: e voltaremos. Sabe o que eu aprendo com essa passagem? É que o que Deus quer fazer na sua vida, algumas pessoas que estão caminhando com você não vão entender. E você vai ter que falar: gente, fica aqui. Fica aqui guardando o burrinho. Fica aqui guardando as coisas materiais. Fica aqui guardando os meus bens, porque eu tenho que ir ali fazer algumas coisas que Deus me mandou fazer. Fica aqui porque você não vai entender eu pegando uma faca e apontando para o meu próprio filho. Vocês não vão entender o que Deus está mandando eu fazer, então fica aqui. Será que Deus não precisa... Será que você não precisa deixar algumas pessoas no meio do caminho que estão impedindo você de cumprir o teu propósito? Que estão impedindo você de fazer aquilo que Deus está mandando você fazer? Fica aqui. Porque vocês são bons em guardar o jumento, mas vocês não vão entender a adoração que Deus está me pedindo. É muito sacrifício. É muito violenta essa adoração. Vocês não vão entender. E Abraão começa a caminhar então com o seu filho. E é legal como a Bíblia, como Deus, ele enfatiza o seu único filho. Porque isso aqui era uma figura de Jesus indo para a cruz. Então Abraão pega o seu filho, o seu único filho. E ele começa a caminhar e olha só, né? Ele coloca a lenha nas costas do menino. E a faca também. E ele está carregando a lenha que vai ser para o sacrifício dele, teoricamente. E você já imaginou essa caminhada, gente? Você já imaginou se eu falasse para você assim: olha, seu filho, se você tiver um filho, ou a pessoa que você mais ama, olha, essa é a última caminhada que você vai fazer com ele hoje. Porque ali, ó, quando vocês chegarem ali, ele vai morrer. Porque quando vocês chegarem ali, ela vai morrer. Já imaginou essa caminhada? Eu acredito que Abraão ficava olhando para ele assim, para os detalhes do cabelo dele, para o formato do nariz dele. Meu filho.
meu único filho. E ele vai caminhando e caminhando. E Isaac questiona ele. Pai, a lenha está aqui, a faca está aqui, mas cadê o cordeiro? A resposta de Abraão, talvez até com a voz embargada: não se preocupe, meu filho, Deus proverá. E eles continuam caminhando e caminhando e caminhando e caminhando. Talvez Abraão foi diminuindo o passo, né? Vamos mais devagar, meu filho. Abraça o pai aqui, meu filho. Dá a mão pro pai. E eles chegam no lugar. E aquele homem faz um altar. Gente, que amor é esse por Deus? Quem é tão apaixonado por Deus assim? Talvez Abraão faz aquele altar ali em lágrimas. E Isaac já estava sacando tudo. E aí, ele amarra Isaac. E ele coloca em cima daquele altar. E a Bíblia diz que ele pega a faca. E ele levanta. E quando ele levanta a faca, um anjo do Senhor diz: se Abraão não tivesse a capacidade de ouvir a Deus, porque até ali, até aquele momento do altar, com o filho em cima, Abraão estava se movendo debaixo da última palavra que ele tinha ouvido de Deus. Até aquele minuto, Abraão estava se movendo debaixo da última revelação que ele teve de Deus. E de repente ele está para cumprir a última palavra que ele ouviu de Deus. Ele está ali em obediência, mas naquele momento, Deus fala de novo. Deus traz uma nova revelação. Deus traz uma nova palavra. E se Abraão não tivesse a capacidade de ouvir a Deus, uma capacidade contínua, uma caminhada ouvindo a Deus, sabe o que Abraão ia fazer? Ele ia matar a próxima geração. Deixa eu te dizer uma coisa aqui para os líderes que estão aqui hoje. E para aqueles que Deus tem chamado e você sabe que você será um líder. Se nós não tivermos a capacidade de ouvir o que Deus está falando hoje, nós matamos a geração atual. Sabe por que muitas igrejas não têm jovens e adolescentes dentro dela? Porque eles estão caminhando debaixo da última palavra. E Deus está falando hoje e eles não estão ouvindo. Porque eles ainda estão se movimentando debaixo de uma última... E Deus tinha falado realmente. O que eles estão fazendo não é fora de uma palavra. Não, Deus tinha falado. Deus tinha dado uma ênfase. Mas Deus tem algo para falar hoje. Por isso nossos ouvidos precisam estar abertos para o que Deus tem para falar. Hoje, aqui, agora, para essa geração, para a sua cidade, para o seu país, para a sua situação, para 2015, para a crise que estamos vivendo, o que Deus tem para falar hoje. Não tem como nós, como igreja brasileira, continuar se movimentando com aquilo que Deus falou para os Estados Unidos. Debaixo da palavra que Deus falou para a Austrália. Não, o que Deus está falando para o Brasil, o que Deus está falando para Bragança, e o que Deus está falando para a sua escola, o que você tem que fazer lá hoje. Nós precisamos nos movimentar assim. Sabe que eu levei o Davi, meu filho, na pista de skate que tem ali no condomínio. Aí nós estávamos na pista de skate lá e tal, e aí o Davi ficou com sede, ele queria água. Aí eu fui no carro, eu tinha uma garrafinha assim, da Tupperware. Peguei a garrafinha, só que estava muito tempo no carro, então fui com ele lá, tinha uma torneira lá assim, né? Aí fui com ele lá, lavei a garrafinha, aí eu enchi de água assim, né? Chacoalhei, joguei, enchi de água, chacoalhei, joguei, e aí enchi de água e dei pro Davi tomar. E o Davi tomou aquela água e tal. E aí, lógico, ele começou a jogar no chão, né?
tem 2 anos, o Davi, começou a jogar no chão, achou maravilhoso jogar no chão, e aí ele falou que queria encher mais. Aí eu falei, vai lá agora você. Aí ele foi sozinho lá, eu ensinei ele, abre a torneira assim e tal, aí ele abriu, sabe o que ele fazia? Ele colocava a garrafa debaixo, chacoalhava e jogava no chão. Colocava a garrafa debaixo, chacoalhava e jogava no chão. Colocava a garrafa, chacoalhava e jogava no chão, depois enchia. Ia lá e brincava. Aí acabava a água, aí ele ia de novo, ele abria a torneira, ele colocava a garrafa, chacoalhava e jogava no chão. Colocava a garrafa, chacoalhava e jogava no chão. Colocava a garrafa, chacoalhava e jogava no chão. E depois enchia. Aí ele saía, brincava com a água, e ele precisava de mais. Ele ia na torneira, ele abria, colocava a garrafa, chacoalhava e jogava no chão. Colocava a garrafa, chacoalhava e jogava no chão. Naquele momento, Deus ministrou algo no meu coração. Ele falou, Douglas, tem uma geração assim, que eles viram os pais deles fazendo algo, que eles nem entendem o que é, e eles estão simplesmente repetindo como um ritual, e eles nem sabem o que eles estão fazendo, e muitos desses rituais nem precisa mais fazer, porque a garrafa já está limpa. Tem uma geração fazendo as coisas iguaizinhas, viram ser feitas, mas nem precisa mais fazer, porque isso era para aquela geração, era para aquele momento, e nós estamos fazendo as mesmas coisas, e muitas das coisas que nós estamos fazendo enquanto igreja, nem entendemos o que estamos fazendo. Nem repensamos, nem paramos e refletimos. Será que precisa colocar a garrafa, chacoalhar e jogar no chão? Colocar a garrafa, chacoalhar e jogar no chão? Não, mas peraí, eu vi meu pai fazendo. Será que precisa? Gente, nós temos que saber qual é a palavra de Deus para hoje. Nós temos que saber qual é a palavra de Deus para 2015. Nós temos que saber. E é por isso que nós estamos aqui. Para ouvir os céus. O que os céus têm para falar? Apocalipse não diz aquele que tem boca fale. Jesus não terminava as suas parábolas e seus ensinamentos dizendo aquele que tem boca fale. Ele terminava dizendo aquele que tem ouvidos ouça. Deus te trouxe aqui para você ouvir o céu, para você ouvir os céus. Recentemente nós mudamos de local da nossa editora. Eu trabalho lá na Associação Família Debaixo da Graça, e recentemente a gente mudou, e aonde nós estamos agora é uma área rural. Construiu lá um galpão maior e é uma área rural. E como a maioria das áreas rurais, é muito ruim o sinal do celular. E aí você liga para alguém, presta um celular, presta para mim, pai, seu celular. Não, eu falei celular, não televisão. Você liga para alguém de lá, né? E aí de repente você está lá, eu estou na minha sala, eu ligo para a Val, por exemplo, minha esposa, eu falo... Val, não sei o que, e falo, e aí quando você termina a frase não tem resposta. Você percebe que ela não ouviu nada que você tinha falado, e você não ouve nada que ela está falando. E o que você faz? Sai assim, ó. Opa, aqui na janela. Oi, tá me ouvindo agora? Não. Aí você sai. E aí tem uns lugares que tem sinal, mas tem muito barulho na sala. Tá todo mundo falando, tem gente ouvindo música. Aí você fala, não, aqui também não dá para ouvir. Aí você sai. Até que você acha um lugar onde tem sinal. Já foram em acampamento onde só um lugar tem sinal? Que você tem pessoas lá assim, ó. O que eles estão fazendo lá? Estão se conectando. Sabe o que eu sinto que Deus quer fazer com a gente nesses 3 dias? É nos mudar de posição.
é tirar vocês de alguns lugares, porque tem gente aqui que está em algum lugar que não tem sinal, que não tem conexão, meu irmão. E Jesus e Deus, o Espírito Santo está dizendo: está me ouvindo agora? Só que está picotando. Tem gente aqui que está num lugar onde tem muito barulho, e Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: ei, sai desse lugar, vai para um lugar silencioso, porque eu tenho algo para te falar. Tem gente aqui que não está dando sinal, você não está na frequência do céu, e Deus te trouxe aqui para chacoalhar você, arrancar você do lugar e te levar até um lugar onde a conversa com Ele é clara, aonde você vai ouvi-lo claramente dizendo: meu filho, faça isso, vá nessa direção. Deus tem algo para falar para vocês. Deus tem algo para ministrar no seu coração. Minha pergunta é: você está numa posição onde a voz de Deus te alcança? Se não, troca de lugar. Sai procurando nesses 3 dias, meu irmão. Senhor, é aqui. Senhor, é aqui. Não, Deus, é aqui. É de joelho, Senhor. É de pé, andando, é pulando, é de ponta cabeça. É lá no hotel, sozinho no quarto. É na hora do louvor, Senhor. Senhor, porque eu tenho que ouvir Tua voz, Deus. Eu não posso continuar da forma que está. Eu não posso mais viver por sorte, Senhor, porque eu só tenho uma vida. Me fala o que o Senhor tem para hoje, Deus. Para minha geração, eu quero viver de forma intencional. Eu quero que cada atitude minha tenha intenção nela. Coloque de pé no seu lugar, eu quero orar com você. Eu queria chamar meu pai aqui, para que ele fizesse essa oração por nós. Queria agradecê-lo, porque se esse sonho nosso está acontecendo, uma grande parcela é por causa dele, por ele ter me liberado, por ele ter me ensinado tudo que eu sei até aqui, por ele ter liberado até funcionários dele para me ajudar aqui, mesmo perdendo lá na editora, na associação, porque ele acredita nesse sonho, ele também tem sonhado isso comigo, tem sido o meu maior incentivador, tem sido o homem que eu tenho olhado e falado: olha, é nesse caminho que eu quero ir. Então eu queria que ele fizesse essa oração sobre nós, para que os nossos ouvidos fossem destravados, que a nossa surdez fosse curada hoje aqui, ou nesses 3 dias aqui. Curva a sua cabeça. Graça e paz, amados. Vamos orar. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Que bom que o Senhor fala conosco de forma clara, poderosa e transformadora. Está escrito: e conhecereis a verdade vos libertará. E tudo o que nós queremos nesse tempo é que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que está impedindo que ouçamos a sua voz. Tira-nos do lugar em que nós não estamos conseguindo perceber a sua voz falando conosco. Silencia o nosso coração, silencia a nossa mente, para que a gente possa ouvir de forma inconfundível a sua voz. E ao ouvir a sua voz, que haja no nosso coração temor para seguir a direção que o Senhor nos der. Porque tudo o que queremos e precisamos é andar na direção do centro da Tua vontade. Mas como conhecer a Tua vontade se não ouvirmos a Sua voz? Dá que todos os jovens que aqui estão, os que vão chegar, sejam sensíveis para perceber que talvez nesse momento
Não há um outro lugar melhor, com o melhor sinal para ouvir sua voz do que esse lugar aqui. Porque esse é o lugar que o teu Espírito Santo preparou nesses dias para ouvirmos a sua voz. E que nada impeça, Senhor, e que nada impeça o mover do teu Espírito e da tua glória neste lugar. E que no final cada um tenha um testemunho para contar. Que no final cada um tenha algo para compartilhar do que o Senhor fez de forma extraordinária, poderosa e transformadora. Usa, Senhor. Usa cada um daqueles que aqui vão ministrar, como o Senhor usou o Douglas hoje. Os que vão cantar, os que vão ministrar, as conversas nos intervalos, que tudo seja para a glória e louvor do teu nome e que tenha o poder de transformação. Pai, no nome de Jesus, faz isso. Em nome de Jesus nós clamamos, porque nós cremos que tu és poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. No nome de Jesus.